No planeta vivem cerca de 7 mil milhões de pessoas e dessas 5 mil milhões usam telemóvel. Hoje em dia são muito poucos aqueles que não usam este aparelho que vem revolucionar a vida de toda a gente. Mas há quem acredite que os telemóveis são perigosos para a saúde. Hoje recebo dois investigadores que dizem que há muitos mitos relacionados com a ciência e que muita gente no mundo é enganada com argumentos científicos que não têm razão de ser. Muito boa tarde aos dois. Boa tarde. Carlos Fiolhais e David Marçal. Carlos, começo por si, que está aqui mais junto a mim. A ciência serve, afinal de contas, para enganar muita gente? Não, a ciência não serve para isso, mas há quem se sirva da ciência para enganar muita gente. É um uso, não é um uso da ciência, é um abuso da ciência. Neste livro, Pipocas com Telemóvel... Que foi um livro que decidiram fazer os dois em conjunto, Em conjunto, é um livro dos dois. O David Marçal está primeiro e depois estou eu. É um livro aqui com esta capa, com o milho. Pipocas com telemóvel. Isso é uma belíssima capa. É boa como o milho, a capa. É boa como o milho. E eu estava a falar dos telemóveis e imagino que possa haver já uma empresa qualquer de telemóveis que invente este teclado. Não sei se repararam, porque já tem aqui um teclado da vida. Acha que seria uma boa ideia? Vendiam os direitos disto ou não? Vendíamos por muito caro, sim. Pelo menos com tais 1000 euros do jackpot de casa. Vendiam, não é? Não, vendia bem porque é um telemóvel biológico. Podíamos ter essa certificação, não é? 100% natural, sem contraindicações. Carlos, estávamos aqui então a falar se os telemóveis são perigosos, se são perigosos, serem perigosos ou não, depende, porque há umas experiências e nós fomos à procura, até no YouTube, qualquer pessoa que vá espreitar, e isto já andou a circular em e-mails de muita gente, é possível fazer pipocas, daí, não é, as pipocas com telemóvel refere-se a esses filmes. Com telemóveis, põe-se os telemóveis e a espipa, o milho desata a transformar-se em pipoca. Há quem tente com castanhas nesta época do ano. Aqui temos, por exemplo, estas imagens que estamos a ver, é uma dessas, não é? Ali está o milho, inerte, muito sossegadinho. Olha elas a saltar. Está na internet, encontra-se este tipo de tretas. São tretas. São tretas. É evidente que são tretas. Aliás, para ver que são tretas, podemos fazer a experiência. Eu trouxe um telemóvel, mas não trouxemos foi o milho, olha, não fizemos a experiência. Falta o milho, mas quem quiser pode fazer em casa, ver que não dá. Mas, Carlos, temos também já agora, podemos ver, porque nós também andámos a pesquisar e há outras pessoas já também que puseram na internet que isto é um mito e puseram também os ditos telemóveis com o dito milho e nada acontece. Olha, como por exemplo, esta que estamos a ver, bem podemos ficar sentados à espera que o milho não acontece nada. Exatamente. Mas isto tem a ver com o eventual calor que pudesse sair dos telemóveis. Exatamente. E sai calor. Sim, os telemóveis aquecem, mas aquecem muito pouco. Não dá para fazer saltar a pipoca. A radiação que é utilizada nos telemóveis é uma radiação de micro-ondas. E é uma radiação que não tem capacidade suficiente para aquecer demasiado. Não é bem a micro-ondas tal como se usa no forno de termoondas, mas é menos energética. E, de facto, o aquecimento, não sei, podem pegar o telemóvel e ver se está quente, não notam praticamente nada. Quer dizer, não digo que não aqueça um bocadinho, mas não aquece quase nada. E as pessoas pensam que, por se falar muito ao telemóvel, estar muito próximo da cabeça, que isso desenvolve doenças, etc. Como disse, a maior parte das pessoas em todo o mundo usam telemóvel e o que é facto é que não tem aparecido mais tumores por causa disso. Portanto, nesta altura já se usam telemóveis há mais de 10 anos e não há nenhuma evidência. Nós não podemos dizer o que vai acontecer, mas até agora não se sabe. E há muitos estudos feitos, uns dizem umas coisas, outros dizem mais outras. Mas chegam a uma conclusão todos. E na ciência é normal que haja discussão. A ciência vive, da discussão nasce a luz. Mas há uma conclusão, é que nós não podemos dizer que o uso de telemóvel seja perigoso. Se fosse perigoso, evidentemente, havia normas de saúde pública que proibiam o uso de telemóvel. Usar telemóvel não é perigoso. Agora, não podemos dizer que não é um risco absolutamente nenhum. Um risco, por exemplo, de usar telemóvel, se vai a conduzir, por favor, não use o telemóvel. É pior o risco. E relativamente aos postos de alta tensão, que tanta discussão tem gerado. É uma outra radiação, mais de ondas de rádio, e nós vamos ver, radiações estão por todo lado.
Aqui no sítio onde estamos tem radiações de todo o tipo. Nós podemos aqui, não convém por causa do programa, mas podemos usar o telemóvel, podemos receber ondas de rádio, receber televisão, significa radiações. Nós vivemos no meio da radiação. Bom, portanto, e aqui no estúdio temos cabos elétricos por todo lado. Em todo lado. E portanto, à volta de cabos, sempre que passa a eletricidade, há radiação à volta. Em nossas casas, passa a eletricidade, há radiação à volta. E, no entanto, enfim, estamos vivos e bem vivos, não é? Uns mais vivos do que outros. Mas o que é que isso significa? A radiação à volta dos cabos ainda é menos energética do que a radiação do telemóvel, do que as micro-ondas. Ondas de rádio são menos energéticas. Até podemos dizer o seguinte, a luz que os nossos olhos veem, a luz que é o máximo emitido pelo Sol e o nosso olho habituou-se a captar, ao longo da evolução, habituou-se a captar aquela luz, é a chamada luz visível. E há um lado da luz visível, que é o lado que tem as micro-ondas, tem as ondas de rádio, que é o lado não perigoso da radiação. E há o outro lado, que é o raio dos raios ultravioletas, do raio X, do raio gama, aí são perigosos. Quer dizer, por exemplo, há um perigo de fazer raios X repetidos, ou há um perigo de estar perto de substâncias radioativas. E qual é a diferença entre um lado e outro? A diferença é que as radiações mais energéticas, que estão do lado perigoso, conseguem arrancar eletrões dos átomos. E arrancar os eletrões dos átomos não é nada bom, porque muda, digamos, os compostos químicos. E nós, no fundo, o nosso corpo é um conjunto complexo de processos químicos e, portanto, estar a tirar eletrões do sítio não é nada que se recomenda. Portanto, temos que ter cuidado com algumas radiações. Nestas pipocas com telemóvel e outras histórias de falsa ciência, quiseram desmistificar um bocadinho que há ideias como esta das pipocas e muitas outras. O David Marçal tem uma especialidade em bioquímica, aquilo a que dá mais atenção tem muito a ver com produtos, com cremes, com alimentos, com coisas que, mais uma vez, voltando ao que o Carlos Filho estava a dizer, em que usar termos científicos, que o marketing gosta de fazer isso. Exato. Existe claramente uma utilização abusiva de linguagem científica no marketing. Nós somos bombardeados todos os dias com linguagem aparentemente científica. Que muitas vezes nem sabemos o que é que quer dizer. Muitas vezes não significa nada. Vemos na publicidade uma menina de bata branca, presumimos que ela é uma cientista e presumimos que o que ela diz faz sentido. São evocados estudos que ninguém sabe quais são, nem se são válidos, porque os estudos não são todos bons. São como a música é boa, a música é má, há vários estilos. Os estudos, temos que ver que estudos são, qual é a metodologia que foi adotada, quem os financiou, que resultados obtiveram. Porque quem os financiou também é importante, não é? Um estudo de uma marca, uma pessoa pode desconfiar mais do que se for um estudo, enfim, neutro, de alguém que só tenha propósitos de descobrir e de não ser financiado por essa marca. E podemos pensar, há sempre um estudo que pode apontar num determinado sentido, em questões que envolvem estatística. Muitas vezes um único estudo não é significativo. Temos que ter vários, ver se apontam todos no mesmo sentido, ou se estamos a falar de um estudo que vai em contraciclo com todos os outros. Portanto, temos que olhar sempre para o panorama geral. E realmente no marketing, por exemplo, no caso dos iogurtes, que é um caso muito popular, existem alegações que são bastante abusivas. Por exemplo, acerca de propriedades medicinais, de medicina preventiva. E há uma multinacional dos iogurtes que já foi multada em vários países, obrigada a retirar anúncios do mercado por publicidade enganosa, por dizer, entre outras coisas, que os iogurtes ajudam a regular o trânsito intestinal, coisa para a qual não tem evidência suficiente. E não são polícias sinaleiros. Exatamente. Regular o trânsito intestinal é um eufemismo para melhora episódios ocasionais de prisão de ventre. Portanto, mas, por exemplo, há uma coisa que falam aqui no vosso livro que a mim me suscita alguma curiosidade, que tem a ver também com as experiências que a ciência faz, porque a ciência, para ser exata, tem que andar a errar muito até chegar a uma conclusão, não é? E, por exemplo, em relação às células estaminais, que nos últimos anos surgiu essa ideia da pessoa preservar as células do cordão umbilical para fins futuros da pessoa, da sua própria saúde. Como um seguro de vida biológico. Como um seguro de vida biológico. Por um lado, esse futuro ainda não chegou e nós não sabemos, como vocês dizem no livro, para que é que servirá fazer isso, não é? Fazer essa preservação das células. Por outro lado, se não se fizer isso, e se não se fizer a experiência, também nunca ninguém vai saber. Não, vamos lá ver.
As células estaminais que se falamos quando estamos a falar de preservar as células estaminais do sangue do cordão umbilical são umas células chamadas hematopoéticas, que são as mesmas células que nós fabricamos na nossa medula óssea ao longo de toda a vida. Eu penso que isto não é claro para toda a gente, existe aqui uma grande confusão, porque muitas vezes nas notícias fala-se de medicina regenerativa, usando células estaminais. Só que as células estaminais não são todas iguais. As células estaminais, só para que são células que podem dar origem a outros tipos de células. Portanto, podem fazer nascer outras células. Exato. Portanto, podem-se diferenciar. Portanto, podemos fazer uma analogia das células estaminais com o percurso escolar de um aluno. Portanto, um aluno na 4ª classe ou na instituição primária ainda pode ser tudo o que quiser na vida. Mas à medida em que se vai especializando, se tirar um curso de medicina dentária, dificilmente vai projetar pontos. Com as células estaminais é a mesma coisa. As células estaminais têm diferentes níveis de diferenciação possíveis. As células estaminais do sangue do cordão umbilical, ao contrário das células estaminais embrionárias, que existem apenas alguns dias após a fecundação e que podem dar origem a qualquer célula do corpo, a qualquer célula humana, mas essas células podem se recolher 3 a 4 dias depois da fecundação. Repara, até ao corte do cordão umbilical, quantos dias passaram desde a fecundação? Foram mais de 3 ou 4 normalmente. E essas células apenas podem diferenciar em todos os tipos de células do sangue, que já não é mau. Podem-se diferenciar em todos os tipos, e essas células são as células estaminais adultas, que nós fabricamos ao longo de toda a nossa vida. E existe um grande exagero acerca do potencial de aplicações que elas possam ter. E a maioria das aplicações são ficção científica, não são ciência atual. As aplicações são limitadíssimas neste momento. Portanto, é com esses conhecimentos que os dois se juntaram com este propósito de elucidar quem quer ser elucidado. Porque também há muita gente que não quer ser elucidada. E estão no seu direito. Não é? Porque também há aqui coisas de que falam estes dois investigadores, estes dois cientistas, e que dizem, não, isto não tem evidência científica. E depois há muita gente que experimenta e diz, eu era lá capaz de passar sem isto. Portanto, há um bocadinho outra dose de sugestão e por parte dos consumidores. Quem quiser ter curiosidade, está aqui, pipocas com telemóvel. Olha, esta para já é mentira, de acordo com estes dois investigadores. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos dentro desta breve conversa. Carlos Fiolhais e David Marçal aqui estiveram.